Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Rádio Peão, o podcast semanal da revista Você S.A. Neste episódio, nós vamos falar de futuro do trabalho. Eu sou Mariana Poli, editora da revista, e ao meu lado está a repórter Luísa Granato. Olá, pessoal! Quando os carros são automáticos, o que fazem os motoristas profissionais? E se os robôs estão nos hospitais, nos hotéis e nos bancos, como fica quem trabalha nesses locais? Se a inteligência artificial e a automação vão se espalhar em larga escala pelo mercado, será mesmo o fim dos empregos? Essa é uma das grandes questões e o grande medo quando se fala no futuro do trabalho. As mudanças serão inevitáveis, pois quase todas as atividades vão sofrer algum impacto tecnológico. Em 2013, um estudo de Oxford mostrou que 1 em cada 5 empregos serão roubados pela tecnologia. Por outro lado, a consultoria McKinsey, mais recentemente, afirmou que menos de 5% das ocupações poderão ser completamente automatizadas. Seja lá como for, é preciso estar preparado para as novas formas de trabalhar. Neste programa, nós vamos nos aprofundar nesse tema, trazendo tendências e ideias importantes para se preparar para um futuro cada vez mais incerto, complexo e volátil. No episódio de hoje, convidamos a futurista norte-americana Elatia Abate, pesquisadora e sócia do Feza Group de Miami. Bem-vinda, Elatia, como você está? Estou ótimo, muito obrigada pelo convite. Recentemente eu fiz uma entrevista com o executivo da Cognizant, o Paul Roy-Rigg, coautor do livro O que Fazer Quando as Máquinas Fazem Tudo. Ele me disse que a carreira de jornalista não vai desaparecer, porém ele também disse que todos os empregos vão se transformar nos próximos anos e os empregos completamente novos vão surgir. Elatia, você fez uma viagem de 1 ano para descobrir o que seria o futuro do trabalho. Vamos começar conhecendo um pouquinho mais do seu trabalho, dessa jornada. O que você descobriu no caminho e como isso se relaciona ao seu trabalho como futurista? Sim. Bom, exatamente por esses motivos, as razões que vocês citaram, eu estava começando a ver algumas tendências de mercado que vão ter grande impacto no mundo em que a gente vive, né? O impacto da tecnologia, esse estudo de Oxford, que diz que nos Estados Unidos quase 50% dos trabalhos vão ser substituídos por robôs. Daí você tem uma mudança na força laboral que é brutal, é totalmente diferente, né? A tendência para o trabalho freelance, o que o mundo vai fazer quando o trabalho não significa mais trabalho? E a nossa identidade, que é tão vinculada a isso, tem que mudar. E daí a terceira coisa que é o fato que a gente está entrando na 4ª revolução industrial, que é a revolução de convergência, onde o mundo físico e virtual estão se juntando, onde o mundo físico e biológico e tecnológico também. Uma época fascinante, só que isso vai criar um impacto grande nos trabalhos. E essas 3 coisas juntos, estudando tudo isso, eu estava olhando aquilo e, gente, é uma tempestade perfeita de disrupção e, mais importante, o que vamos fazer com toda essa gente. Por isso que eu peguei tudo que eu tenho, botei no armazém, fora do que cabe numa bagagem de mão, para sair em busca de respostas à pergunta: o que vamos fazer com todo esse povo? Como que vamos empoderar as pessoas frente às mudanças em vez de deixá-las sem opção? Fiz isso por colocar minha vida num grau de incerteza absoluta e entrevistando e conversando com as pessoas que estão criando as tecnologias que estão criando o impacto para entender soluções a isso. Então já estou 2 anos e meio, quase 3 anos fazendo isso. E existem muitas soluções, só que, de novo, a gente tem que entender que o jogo mudou. E o que essas pessoas te disseram, assim, né? Todos esses criadores de tecnologias que já estão causando uma disrupção absurda, né? No mercado e nos empregos no futuro próximo. O que você descobriu nessa jornada? São 3 coisas que eu descobri. Com todo mundo que eu conversei, as pesquisas que eu fiz, as conversas que eu tive, tem 3 coisas principais que vão ajudar as pessoas e as empresas. Então, tudo que eu falo hoje de framework, de estratégia, vale tanto para o indivíduo, pessoa física, como para a empresa. E pensando em estratégia de forma mais macro. São 3 coisas.
é mindset, o jeito da gente pensar, ou melhor ainda, enxergar as coisas. Segundo, é a educação. Tanto educação do ponto de vista de entender quais as indústrias que estão crescendo e quais que vão ser impactadas pela tecnologia, mas mais esse conceito de educação contínua e educação frente aos conceitos de empreendedorismo. E daí a terceira coisa é a colaboração, a importância de colaboração. Já era uma coisa importante, mas cada vez mais, como a gente, como indivíduos, se apoiam nos nossos trabalhos e como empresa, a gente colabora mesmo com quem a gente achava antes que era competidor. Então, são essas três coisas principais. Daí a gente pode aprofundar mais um pouco, mas é mindset, o jeito da gente pensar e enxergar, é educação e colaboração. Legal. A McKinsey, ela tem uma previsão de que a automação e a tecnologia, elas têm um potencial ali de impactar 53 milhões de trabalhadores. Você concorda com esses dados? Eles, enfim, né, apontam para isso mesmo? O que você descobriu até agora aponta para isso mesmo? Sim. Sim, a resposta curta é sim. E sim, e eu diria mais ainda do que esses 53 milhões de pessoas. Eu acho que vai impactar todo mundo. Por isso, de novo, muitas vezes as pessoas, ao escutar isso, sentem medo, acham que aquilo que fizeram até agora é inválido, sentem a insegurança. Eu mesma tive que enfrentar essas coisas enquanto essa viagem que eu fiz. Então eu entendo isso, mas se a gente pode entender, toda essa disrupção é apenas oportunidade soletrada de outra forma. Então, que a gente consegue ver que essas disrupções vão trazer mais liberdade, mais acesso à oportunidade, mais acesso a recursos, dinheiro e essas outras coisas. Então, sim, 53 milhões, absolutamente, eu diria mais. Por isso, a necessidade das pessoas entenderem isso como oportunidade. E muitas dessas atividades algumas atividades são mais suscetíveis a mudanças causadas pela tecnologia. E é normal que outras se tornem mais valiosas com o tempo por causa do uso da tecnologia. Atividades com valor humano, por exemplo, quando você vai servir as pessoas, cuidar das pessoas, elas são mais difíceis de serem substituídas por robôs. Eu queria saber quais são essas atividades e também quais são os problemas que podem ser causados com essa mudança de valores. Quem está mais vulnerável nessa mudança, por exemplo? Todo o trabalho, e daí esse estudo mesmo da Oxford também faz um algoritmo que explica quais os trabalhos que tendem mais a ser substituídos por robôs. Qualquer atividade, principalmente física, mas qualquer atividade repetitiva ou que contempla agregação de dados de forma mais complexa. Então, no início de nossa conversa, você comentou sobre os jornalistas. Por um lado, isso é verdade, mas o jornalista de investigação, jornalista de outros temas, com certeza vai ter uma carreira muito mais longa do que, por exemplo, jornalista que apenas cobra dados de jogos de futebol, por exemplo. Esses dados o computador já consegue fazer. Então, qualquer atividade repetitiva que não necessariamente requer criatividade, pensamento crítico, essas habilidades que o Fórum Econômico Mundial chama das competências do século XXI, que são em 10. Então, qualquer coisa que requer criatividade, que requer esse toque humano, e principalmente agora que une as pessoas, vai sair com muito sucesso. Que une as pessoas, e daí mais uma coisa que eu acho importante destacar aqui, que ajuda, carreiras que ajudam as pessoas a passarem por esse momento de grande mudança. Psicólogos, eu acho que o papel do chefe de recursos humanos, do diretor de recursos humanos, vai virar uma responsabilidade de guiar as pessoas mesmo por essa transição. E você falou de uma mudança de mentalidade, né? Que mentalidade é essa que a gente precisa ter para enfrentar esse futuro do trabalho? Sim. Eu acho que o principal, eu sempre falo tudo em distinções, né? Ou é uma coisa ou é outra coisa, né? E a distinção chave aqui é se a gente quer ser cativo das circunstâncias ao nosso redor
ou se a gente quer ser capitão ou protagonista de nosso próprio futuro. Ser cativo o que é ser cativo à economia, né? Eu me formei do meu MBA em 2008. E foi logo antes da crise econômica mundial, onde todos os bancos quebraram e tal. E muitos dos meus colegas perderam o trabalho semanas antes da gente se formar. E eram pessoas que achavam que iria ter uma vida totalmente planejada, banco de investimentos, você ganha muita grana. E de repente, não tinha nada, não tinha plano, não tinha como sobreviver isso. Ou pelo menos pensavam. As pessoas que saíram melhor dessa crise eram as pessoas que conseguiram fazer a pergunta-chave que é: beleza, entendo que não posso mudar o passado. Dado tudo isso, o que eu posso criar? E daí, entrando em ação como protagonista ou como capitão dos seus próprios destinos, já conseguiram sair melhor. Então, essa distinção é a chave. É como se a pessoa não negasse, ela não tem como evitar as tecnologias que estão por vir, né? Certíssimo. Mas, porque esse futuro que a gente está conversando, aliás, não é futuro, que daqui a 20 anos, é hoje, isso já está acontecendo. Então, já que está acontecendo, em vez de tentar abrigar, ou sabe, se um tsunami está chegando, essa onda está chegando, não vai dar para prevenir que a onda chegue. Mas a gente pode pegar uma prancha e surfar esse negócio para a oportunidade que há. E Elatia, pensando no futuro do trabalho, as tuas previsões são mais otimistas ou mais otimistas e por quê? São totalmente otimistas, lógico. E tem gente que acha que o mundo vai acabar e que vai ser o fim do ser humano e tal. Eu acho que isso faz bem para o debate sobre o assunto. Mas eu sou totalmente otimista disso. Por quê? Porque, primeiro, eu acho que a gente tem que ser. Eu nasci em Detroit, que é uma cidade que foi impactada fortemente quando a gente não... E mostra o que acontece quando a gente não pensa proativamente sobre isso. E eu não quero que aquilo que aconteceu na cidade onde eu nasci ocorra em outros lugares do mundo. Eu acho que, primeiro, tem que pensar positivamente. Daí, já que a gente não quer resultado como aquilo, o que a gente pode fazer para criar um impacto? E daí, essa tecnologia que está chegando vai abrir muito mais oportunidades para as pessoas. Mas muito mais. Então, estou totalmente otimista quanto Isso é ao uma assunto. outra coisa que eu ia te perguntar, porque alguns estudos, por mais que alguns estudos mostrem que a tecnologia vai impactar muitos empregos, né? Muitos empregos vão deixar de existir. Há muitas pesquisas que mostram que um tanto de outros empregos novos, que a gente nem imagina, também vão passar a existir. Sim. Então, somem alguns, mas nascem outros, né? Sim, exatamente. E essa é uma dinâmica normal. É o que acontece numa revolução industrial. O que é a dinâmica econômica? Chega uma nova tecnologia, legal, coisa nova, inovação, etc. Cria um impacto no mundo onde muitas pessoas perdem o emprego. Isso aconteceu na primeira, que é de máquina a vapor, essas coisas. A segunda, que é eletricidade. Terceira, que é digital. É normal isso. E daí, em algum momento, essas pessoas se realocam no mercado, aprendem novas habilidades e beleza. A produtividade, de modo geral, nível econômico cresce para todo mundo. A diferença e essa mesma dinâmica está acontecendo agora. A diferença dessa vez, e por isso que entra a segunda questão do que é esse mindset, que o impacto, a disrupção está acontecendo numa velocidade exponencial. E a realocação e reeducação está ainda acontecendo em forma linear. Então, a lacuna entre uma e outra está crescendo. Então, ajudando as pessoas a serem resilientes, em vez de corretas, a gente sempre precisava saber a resposta, saber para onde a gente ia, fortalecendo esse músculo de resiliência, vai ser outra chave super importante. Eu acho que a gente deu um contexto um pouco para as pessoas entenderem melhor o que é essa mudança, essa disrupção no mercado. Então vamos passar um pouco para as habilidades que serão necessárias. Você já falou da resiliência, da educação. O que você acha que é mais desafiador para as pessoas nesse contexto todo? Qual é a primeira coisa que eles precisam se preocupar?
Sim, eu tenho que voltar na resiliência. Porque se as pessoas escutando essa entrevista saem com mais nada, é de entender que a resiliência e praticando a resiliência é fundamental. Porque, como ser humano, gostamos de saber como que vai ser o nosso dia, como que vai ir a nossa semana, o nosso ano. É normal isso. Só que no mundo onde está todo mudando o tempo inteiro, sabendo como lidar com o desconhecido vai ser fundamental. Então, tenho que voltar a esse ponto. Mas além disso e da educação, tem uma distinção de pensar em carreira de um ponto de vista ou como atirador, onde você tem uma bala, um alvo, sabe, e uma chance para atingi-lo. E se a gente não encontra a paixão, se a gente não encontra o trabalho, a empresa, a vaga de nossos sonhos, então acabou. Fracassamos. Para ver carreira e ver a vida mais como cientista. Então, vamos supor que nós estamos indo ao Polo Sul para fazer umas pesquisas científicas. E sei lá, a PUC está investindo na nossa pesquisa, no nosso trabalho. Então, estamos bem preparados, estamos com uma equipe super preparada, inteligente e tal. Temos todo o equipamento que a gente precisa. E chegando lá, talvez ainda a gente tenha algumas hipóteses do que a gente vai descobrir. Mas uma vez chegando lá, a gente está só coletando dados. E que está nos trazendo informação. Então, pensando sobre carreira, do tipo, acho que vai ser mais ou menos por aqui. Chegando aqui, será que está funcionando? Ou será que esse trabalho vai existir em 6 meses? Então, essa mudança vai ser super útil também. Quer dizer, as pessoas têm que começar a fazer análises e projeções das suas próprias carreiras. Sim. Olhar para a sua carreira de uma maneira crítica. Sim. E como que se faz isso? Sim, se faz isso, daí entra outra distinção, né? Como que a grande maioria das pessoas é ensinado a pensar sobre carreira? Eu chamo de brincar de bloquinho. E o que quer dizer isso? Né? A gente vai para a escola, a gente se forma numa coisa que a gente acha que talvez goste ou não. Fazemos vestibular 500 vezes para 500 cursos que a gente acaba não gostando. Mas enfim, em algum momento a gente se forma. Daí, escaneamos o mercado e fazemos a pergunta: o que eu posso fazer logicamente com o conhecimento que eu tenho? Escaneamos o mercado, achamos um trabalho, começamos a trabalhar, 2 ou 3 anos, agregamos mais experiência. E daí, eu quero uma mudança. Então, escaneamos de novo o mercado, o que eu posso fazer com isso? E tomamos o próximo passo para frente. O desafio com essa estratégia é porque se a gente tomou alguma decisão no passado que não está alinhado com quem a gente é hoje, com os nossos interesses de hoje, essa metodologia só está criando decisão ruim em cima de decisão ruim em cima de decisão ruim, que aliás nos leva mais longe da felicidade. Pensando em carreira como que eu chamo de finca-bandeira. É tomar alguns passos para trás e fazer as perguntas mais interessantes que são: quem sou eu? Qual o impacto que eu quero ter nesse mundo? Como que eu quero usar a minha vida? E alinhando os nossos recursos, ideias, criatividade atrás disso. Isso é igual ao programa de espaço nos Estados Unidos, onde a gente literalmente fincamos uma bandeira na Lua porque declaramos, não porque a gente sabia como iria chegar lá, mas porque concordamos que queríamos chegar num resultado. Segundo uma pesquisa da Udemy, os brasileiros se preocupam com as novas... eles já se preocupam com as novas demandas de habilidades. Então, já é uma coisa, o futuro do trabalho já está na mente dos jovens. E para 95% das pessoas existe uma lacuna de habilidades. Oba! Que ótimo! Que boa notícia! Então, existe um problema aí. As pessoas estão enxergando um problema. Como você acha que as pessoas podem se manter mais relevantes? Cai um pouco naquilo da educação contínua, mas quais você acha que vão ser as habilidades mais, não só técnicas e comportamentais, para as pessoas darem os primeiros passos para esse futuro do trabalho? Eu acho que, em primeiro lugar, que a gente tem lacuna, o que a gente não sabe, acho que não tem problema nenhum. É ótimo isso, porque existe ali um convite para aprender alguma coisa nova.
Não tem problema que tem lacuna. Porque o mundo está mudando, lógico que vai ter lacuna. E agora todo mundo vai ter sempre uma lacuna, um gap de conhecimento. Agora, o mais interessante, eu acho que uma pergunta mais interessante aqui é o que é divertido aprender? O que está fazendo com que o brilho volte nos meus olhos? E daí, de novo, eu vou bater nessa tecla de resiliência, porque é o mais importante. Então, praticando, sai lá na rua e vê se não consegue receber 50 nãos essa semana. Mas assim, eles vão me rejeitar, não sei o quê. Não, mas essas lacunas de conhecimento é simplesmente estar ligado no que está acontecendo no mundo. Sabe, você pode ler o jornal online, ou escutar podcast, ou enfim. Ver para quais caminhos estão andando as empresas, a própria tecnologia, e ver, o que eu gostaria de aprender se eu vejo que está existindo aqui um problema, um desafio que talvez eu gostaria de ajudar a resolver. Então, é muito mais seguir o caminho da diversão. Essa questão das lacunas de conhecimento, às vezes a gente que cobre mercado de trabalho, a sensação que a gente fica é que a gente tem que saber desenvolver, a gente tem que saber fazer análise de dados. Sim. É isso mesmo? Todo profissional vai ter que aprender a ler dados, aprender a desenvolver, aprender a, enfim, ler algoritmos, ou não? Eu acho que não. Eu acho que é bom. Eu sempre acho que é bom ter um entendimento geral das coisas. Eu tenho feito ao longo da minha carreira muito trabalho com a consultoria IDEO, que é uma consultoria de inovação baseada sediada em Palo Alto, na Califórnia. E eles chamam de modelo de pessoa, como se fala, de forma T, como uma letra mesmo. Que todo mundo tem um conhecimento geral de muitas coisas, mas que aprofunde num assunto ou alguns assuntos mais do que os outros. Então, não é que todo mundo vai ter que entender de absolutamente tudo disso. Eu acho que nem deve, porque eu, por exemplo, sim, sou capaz de fazer e montei um escritório global de gerenciamento de projetos. Para mim, é o trabalho mais chato do mundo. Então, as minhas habilidades são muito melhor aplicadas fazendo as pesquisas de futuro do trabalho, ajudando as pessoas a tomarem esses passos e tal. Então, eu acho que ali, entrando do conhecimento pessoal sobre isso, o que eu gosto de fazer e quais que são as minhas habilidades natas, e aprofundando mais nessas do que em absolutamente tudo, de tudo. Você falou mais cedo, um pouco antes, que agora a gente está em um mundo cada vez mais freelancer. E que eu já vi em outras entrevistas suas que você fala de construir uma carreira mosaico. O que isso significa é um pouco do que você falou de bloquinhos, de fincar a bandeira. Como é que a pessoa pode fazer isso? Como é que você faz essa transição? Sim, não, excelente pergunta. Então, eu uso o modelo, a carreira do passado era carreira de escada. Você entrava numa empresa, você seguia uma trilha, um tipo de conhecimento, ou marketing, ou finanças, ou suprimentos. E hoje é justo esse modelo de mosaico, onde eu trago as coisas que eu tenho interesse, que eu tenho conhecimento e que eu acho e consigo agregar valor. E daí, ao longo da talvez esteja em marketing, talvez um pouco de finanças, talvez um pouco de cada uma. Então, construindo uma carreira assim, que traz tudo isso, que geralmente também tem uma linha central, uma lógica central. A minha carreira mesmo também é um exemplo disso. Hoje, como professora, hoje como pesquisadora, hoje como consultora, empreendedora, todas essas coisas, mas a linha central é ajudar as pessoas a encontrarem a felicidade. E a felicidade é através do trabalho e não sentirem medo desse negócio que é o futuro do trabalho. Então, a linha central, a lógica central está ali, mas as peças e os componentes disso são feitas de coisas diferentes que em cada dia, cada ano, cada 6 meses muda, dependendo dos meus interesses. E o freelancer vai ter que fazer isso como necessidade. E, aliás, o passado do trabalho era de salariado, futuro é 100% empreendedor. Seja dentro de uma empresa que requer que as pessoas tenham essas habilidades empreendedoras, seja por pessoas que, por necessidade ou desejo, estejam criando empresas escaláveis, ou
pelos freelancers, que é entender primeiro o que eu posso fazer, o que eu sei fazer, como que eu posso vender isso para o mercado, como que me posiciono dentro do mercado. Então, essa combinação entre o que eu gosto de fazer, quais problemas que eu consigo resolver, e aí vendendo para o mercado. Então, quer dizer, esse mercado tradicional que a gente está acostumado e no qual a gente vem construindo as nossas carreiras, de conseguir um trabalho com carteira assinada, aqui no Brasil a gente tem isso, a gente chama de CLT, o mesmo salário caindo na sua conta naquele dia. Isso tudo, no futuro, vai ter muito menos espaço. Sim. Eu acho que vai ter muito menos espaço. Não vai sumir, mas vai ter muito menos espaço. Então, justamente por isso, então, muitas vezes as pessoas me perguntam, e aí, o que eu devo sair lá aprendendo no mercado? Que a gente embarcou nisso. Por isso a importância de entender o empreendedorismo. Porque caso eu não queira fazer freelance, mas por algum motivo o mercado manda que eu faça, daí pelo menos eu vou ter um entendimento de como começar a fazer isso. E já existem startups para ajudar as pessoas que não sabem a parte de negócios, administrar essa parte de negócios, porque deixa a pessoa, de fato, fazer o próprio trabalho. E eu também queria saber um pouco, você tem essa experiência nos Estados Unidos e você viaja constantemente aqui para o Brasil. Como você vê o ritmo que essas mudanças estão ocorrendo? Quais as semelhanças que você vê mundialmente e até diferenças nos Estados Unidos e aqui no Brasil? É muito interessante essa pergunta, porque muitas vezes eu me acho em lugares muito longe de grandes centros, espaços mais indígenas, algumas vezes, dependendo do país. E o que você vê, você está no meio da natureza e você, putz, todo esse negócio de futuro importa alguma coisa? Porque aqui parece tão distante. Daqui é muito bom também, sabe, de ter esse equilíbrio no pensamento da importância do seu próprio trabalho, né? Mas eu vejo a tendência e uma distinção que eu acho interessante, que é mercado em desenvolvimento versus mercado desenvolvido. Agora eu estou usando aspas aqui. Mercados mais desenvolvidos e as partes de mercado mais desenvolvidos estão passando por uma sensação de perda agora. Porque o mundo, como era possível antes, não existe mais, então estamos querendo nos nortear. O mundo em desenvolvimento, por isso que também eu vejo, é muita possibilidade. A gente não precisa mais pensar que desenvolvimento e que ajudando as pessoas que não tiveram acesso a oportunidades até agora, precisa ainda passar por um desenvolvimento linear. Graças à tecnologia, a gente pode pular etapas e trazer conosco para frente, para esse futuro, mais oportunidade, mais acesso, mais educação, mais tudo isso. Então essas são quero dizer, as grandes diferenças entre o mundo desenvolvido, o que isso quer dizer mais, mas o em desenvolvimento, e ali, de novo, eu acho que é mais oportunidade para o ser humano mesmo, de criar um impacto positivo e solucionar esses problemas sociais que o mundo inteiro passa ainda. Mas você acha que no Brasil falta muito ainda? Como é que os empresários, os executivos brasileiros e os profissionais brasileiros estão entendendo o futuro do trabalho? Sim. Eu acho que é um grande convite. Eu tive a oportunidade com a FESA em fevereiro, eu acho que foi em fevereiro, a gente fez um evento chamado FESA Insights, onde a gente convidou, acho que tiveram quase 100 pessoas, líderes, grandes executivos de empresas, para falar justamente sobre esse assunto. E uma das perguntas que foi levantada, que aliás, em quase todas as palestras que eu faço, uma das principais perguntas é: mas o que vamos fazer com toda essa gente que está ficando por fora a essa tecnologia? E daí eu sempre viro a pergunta, eu digo, mas a gente aqui é líder, né? A gente que tem a responsabilidade de ver isso, e não como doação para a sociedade, mas como dever mesmo, de trazer todo mundo junto conosco. Então eu viro sempre a pergunta: o que vocês pretendem fazer? Qual o impacto que vocês querem ter nesse momento de transição econômico no mundo? Muito, muito legal, Elatia, ter você aqui, um prazer. Acho que todas essas provocações são muito importantes para os nossos ouvintes. As pessoas precisam saber que o futuro do trabalho está muito próximo, quer dizer, já está acontecendo.
para algumas pessoas, em alguns lugares, em algumas empresas. E a gente precisa se preparar para isso, Sim, né? sim. Para passar por isso da melhor maneira possível, sendo a pessoa que a gente quer ser. Então chega ao fim mais um episódio do Rádio Peão, o podcast de carreira, mercado de trabalho e economia da revista Você S.A. Eu queria muito agradecer sua presença. Muito obrigada o prazer foi todo meu, muito obrigada mesmo. Esse podcast teve produção da repórter Luísa Granato. A edição de som ficou por conta de Rafael Bertazzi. E a trilha sonora é de Chico Labels. Críticas e sugestões são sempre bem-vindas. Para comentar esse programa, escreva para o nosso e-mail podcast@vocesa.com.br ou envie mensagens nas nossas redes sociais usando as hashtags Rádio Peão e Você S.A. A gente se vê semana que vem. Até lá, pessoal!